Bom, e muitos empresários, né, quando começam aí o seu sonho de empreender, acabam tendo dificuldade. Muitas empresas do Brasil não chegam nem a um ano, né, de abertura de empresa e logo fecham. São problemas econômicos, burocráticos, problemas trabalhistas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui o meu xará, Alex Adorno. Ele que vai esclarecer um pouquinho para a gente sobre o direito empresarial e até mesmo esse sucesso, né, do empresário. Muito obrigado, Alex. Bom dia. Seja bem-vindo aqui. Obrigado pela presença. Bom dia. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã. Pois é, eu queria que você explicasse justamente o seguinte, né, Alex? Se o empresário não tiver realmente aí aquela organização empresarial, não tem jeito, né? Aí é o fracasso mesmo. Exatamente. Igual como você acabou de dizer. Eu vou trazer um número aqui que 80% das mini e microempresas, elas fecham no primeiro ano. E aí, de um modo geral, de todas as empresas, chegam ao terceiro ano ali com 50% de fechamento. Até os 5 anos de estruturação da empresa, chega a 60% de fechamento. Isso tudo, primeiramente, por uma má gestão. Não só a má gestão, falta de estruturação também. Essa falta de estruturação, ela é de suma importância até para a prevenção e longevidade das empresas. O que acontece muito? A pessoa tem um sonho, quer empreender, porém ela não toma aqueles cuidados necessários. Ela não tem aquela visão, inicialmente, de pesquisar aquela matéria que ela vai querer atuar, de buscar um conhecimento ou um profissional que possa auxiliar na longevidade da empresa. Então, por esses vários motivos, essas empresas costumam fechar no primeiro ano e é muito alarmante esse número, devendo os empresários ter muito cuidado e buscar uma assessoria especializada para cuidar da sua empresa. Doutor Alex, quais são aí os principais erros, né, que os empresários acabam cometendo repetidamente? Má gestão. Má gestão. Sem dúvida nenhuma, primeiramente a má gestão e segundo é buscar esse conhecimento setorizando a sua empresa. Muitos empresários, eles começam ali às vezes querendo fazer de tudo na empresa, mexendo com financeiro, com RH, contratação, mas a questão não é só essa. A questão é buscar realmente, às vezes, no meu caso, uma assessoria especializada para aquilo. E um financeiro, eventualmente, na empresa também faz muita diferença, tanto quanto o RH. Então, a má gestão, ela não abre essa visão, esse campo de visão para o empresário entender que ele precisa buscar setorizar as empresas. Esse é o maior problema que nós enfrentamos hoje com os fechamentos do empresário. O Alex, eu queria chamar a atenção para uma palavrinha que a gente tem ouvido muito nos últimos tempos, né? Que é o compliance. Me explica um pouquinho qual a importância do compliance e o que é o compliance, a importância do compliance dentro das empresas e o que ele é. Compliance nada mais é do que organizar a atuação da empresa com a legislação vigente. É para não ocorrer alguns erros, até, por exemplo, erros de trabalhistas, a forma de contratação. Existe uma coisa hoje em dia chamada pejotização. O que é a pejotização? É você contratar um PJ, mas ele está trabalhando de uma forma de um CLT. Ou seja, a pessoa tem subordinação, tem remuneração, então ela segue todos os requisitos de um CLT, mas está lá contratado como PJ. Se eventualmente essa pessoa entrar contra a empresa em uma ação trabalhista, ele vai receber todos os direitos dele trabalhista retroativamente. Então, assim, esse compliance trabalhista não deixa esses erros jurídicos ocorrerem. A gente adapta o empresário com a legislação vigente e até municipal em alguns casos. Então, o compliance trabalhista, na verdade, ele é a alma da empresa. E aí ele vem através dessa assessoria que nós costumamos oferecer. Pois é, você citou um ponto muito interessante, Alex, justamente esse problema trabalhista. Logo, volta e meia, o empresário acaba caindo aí numa armadilha da questão da legislação trabalhista, que é uma legislação, inclusive, né, Alex, que sempre está aí mudando, alterando, né? E aí ele acaba, daqui a pouco, se deparando com um processo, né? O funcionário sai ali da empresa, busca seus direitos, e aí, dependendo de uma indenização como essa, pode custar a vida toda da empresa, né? Ou da pequena empresa, por exemplo, né, Alex? Perfeitamente. Eu já tive casos de salvar a empresa que teve uma demanda enorme trabalhista. Não só um caso, existe também empresas que nós já defendemos, de pessoas que trabalharam ali 15 anos, 20 anos, e aí o montante ficou muito alto para a empresa conseguir pagar, porque não era uma empresa de grande porte. Então isso vai depender muito da empresa. Às vezes empresas também de grande porte recebem uma demanda muito grande trabalhista. O que a gente faz? A prevenção.
É por isso que nós atuamos nessa área empresarial, para prevenir essas ações, para não deixar acontecer, porque chega realmente a fechar as empresas, dependendo do montante ou dependendo da quantidade de ações trabalhistas. Pois é, Alex, olha a situação. A funcionária chega na empresa e aí ela pede para não assinar a carteira dela porque ela está recebendo Bolsa Família. Daqui a pouco ela acaba processando a empresa. E aí? Essa história de que não quero assinar a carteira é uma armadilha para o empresário, né? Com certeza, isso aí deve ser inadmitido na empresa. Aí existe essa argumentação. Alguns empresários ainda falam assim, mas se ela me processar, eu também vou denunciar ela porque ela estava irregular. Ok, mas o prejuízo para a empresa vai ser muito maior. Porque o recolhimento dessas verbas trabalhistas para o empresário, ele é muito maior do que a devolução do valor dela para a empresa. E não é só isso, é que realmente é um ato irregular. E isso não deve acontecer. E o compliance trabalhista está para a gente adequar essas situações das empresas para não chegar a esse ponto. Então a prevenção é muito importante. Pois é, chegou lá, né, Alex, com esse papo, eu não quero assinar carteira, então já não serve para trabalhar comigo. Não serve. Né? Acho que o ideal é já isso. é um funcionário, um colaborador que não serve, não Ele já encaixa. está querendo arrumar problema para a empresa. Já arrumou o problema na chegada. Pois é. O Alex, e além disso, de ter que conviver também com esses problemas trabalhistas, o empresário também tem um cenário que ele tem que ficar de olho. É o cenário político, é o cenário econômico. Muitas vezes o cenário político não está bem, é um cenário de incerteza, a economia não vai bem. São fatores também que o empresário tem que estar atento, né? Ele não pode ficar alheio, né, a essa situação, muitas vezes, que o país está vivendo, atravessando. Com certeza, tem que ficar antenado o empresário, porque ele é o diretor do barco. Ele tem que saber qual caminho ele vai seguir. E aí a gente fala que o empresário ele não pode ter só uma saída, ele não pode apostar tudo, por exemplo, colocar todos os ovos em uma cesta de ovos. Ele tem que ter outras saídas. Então, o estratégico da empresa, que é o empresário, ele tem que ter várias saídas olhando todos os cenários. Apesar que eu sou meio a favor da autorresponsabilidade, eu não fico ali culpando o que está acontecendo ou não. O problema está ali, vamos resolver ele. Então, o estratégico, que seria o empresário, a cabeça da empresa, ele tem que ter várias saídas para essa situação, claro, não virando as costas para o cenário atual, mas temos que ficar de olho sim. O Alex, como sobreviver também com essa carga tributária que a gente tem? São tributos demais, a gente está acompanhando agora, houve a aprovação da reforma tributária, mas vai se começar, né, a aplicar muitas medidas aí bem depois. Mas ainda temos aí uma carga tributária muito complicada, a burocracia que também engole as empresas. Como é que sobrevive num país desse? Realmente não é fácil. Porém, meu escritório ele é full service. Existe uns especialistas nessa área que seria o tributarista. Meu escritório eu tenho vários setores nele, inclusive cada um especializado nessa área. O meu tributarista ele cuida especificamente dessa parte. O que acontece? Realmente o Estado ele não é um sócio muito bom, porque ele fatura em cima do valor bruto. Mas na hora da empresa pagar as contas, ele não ajuda você a pagar. Ele só recebe o dinheiro. Então não é um sócio muito bom, porém dá para sobreviver. Com certeza dá para sobreviver. Você tem que ter várias formas ali que nós ensinamos, às vezes nós assessoramos ou indicamos outras saídas para o empresário, até pela redução dessas cotas, que é possível. Muitos não sabem, tem uma contabilidade, um contador às vezes, que não tem um conhecimento profundo daquela parte tributária. Aí nós entramos e aí adaptamos essa legislação, ou municipal ou estadual, que permite algumas reduções para a empresa ter uma longevidade maior e ter um custo menor. Ô Alex, só para encerrar, uma última pergunta, a questão de financiamento, né? Linhas de créditos, o empresário precisa, principalmente o pequeno, como acessar essas linhas? Muitas vezes ali tem bancos que pedem bens de garantia, o empresário não tem, o pequeno empresário não tem. Há espaço para esse pessoal que quer empreender, mas ainda não tem ali, como diz, o capital? Existe sim. Apesar que, assim, o primeiro momento, realmente, essas pessoas que estão iniciando ali até o 5º ano, mais ou menos, é realmente um pouco mais complexo. Ele tem que dar uma certa garantia, porque não tem a rotatividade bancária. O banco não conhece o empresário. Então, fica meio difícil a gente liberar, porque, infelizmente, acontece muito de acontecer esses estelionatos, que aí abre empresa, um CNPJ ali para pegar o empréstimo, depois ou ele fecha a empresa, fala que quebrou e some. Mas existe campo sim, e tem meios para isso. Tem hoje agências especializadas apenas para conseguir crédito para esse pessoal de início até o 5º ano. Nós mesmos lá no escritório, nós temos essa assessoria que prestamos para os empresários, justamente para conseguir esse crédito e conseguir alavancar a sua empresa. Tá certo. Conversamos então com Alex Adorno, ele que é advogado, especialista em direito empresarial.
Xará, obrigado. Eu que pela agradeço a presença aqui. oportunidade.